O PSG perdeu mais uma partida no ano de 2023, ontem pelo Campeonato Francês, e para variar, a mídia francesa caiu em cima do Neymar. Um jornalista francês chegou a citar que ele é a contratação mais fracassada da história do futebol, e nesse vídeo você vai ver essa treta toda. Mas antes da gente dar uma conferida nas exatas palavras desse jornalista e o que foi dito na França sobre o craque brasileiro e entender por que o Neymar está sendo tão criticado, eu peço por favor para que você se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as notícias de futebol do Neymar, do Messi e do PSG que saem todos os dias. Até agora, no ano de 2023, a equipe do PSG fez 3 partidas. Uma derrota por 3-1 para o Lens pelo Campeonato Francês, uma vitória pela Copa da França por 2-1 e outra derrota ontem também no Campeonato Francês para o Rennes por 1-0. Ou seja, pelo campeonato local, a equipe perdeu as 2 partidas que disputou no ano. E ontem foi um dia em que o vislumbrado trio Messi, Neymar e Mbappé estavam ambos em campo, mas nenhum deles conseguiu fazer uma boa partida e evitar a derrota. O destaque do jogo foi um belo passe do Messi que deixou o Mbappé totalmente na cara do gol e ele acabou isolando o chute. Se liga aí no lance. Com a derrota do clube parisiense e a vitória do Lens, que é o segundo colocado, o PSG não tem vida fácil e está a apenas 3 pontos de vantagem na primeira colocação. E o Neymar, assim como o Messi e o Mbappé, acabou também não fazendo uma boa partida e com certeza foi o jogador do time mais criticado após a derrota. O jornal L'Équipe, que é um dos principais portais de notícia da França, deu a nota 3 para o desempenho do brasileiro na partida, que foi a mais baixa do time, junto com a do atacante Hugo Ekitike, e também pontuou algumas palavras sobre o brasileiro. Se liga aí no que o veículo publicou. Abre aspas. Como contra o Rangers no meio da semana, o brasileiro chegou até zonas longe da área para buscar bolas, muitas vezes tentando fazer a diferença sozinho. Resultado, perdeu bolas em áreas delicadas e quase nunca causou perigo na área do Rennes. Desempenho preocupante a pouco menos de um mês da Champions League e do jogo de ida das oitavas de final contra o Bayern de Munique. Fecha aspas. Mas não foram só essas as críticas que o Neymar recebeu, pois desde que ele retornou da Copa do Mundo, vem sendo alvo de um enxame de críticas da imprensa francesa por conta de seu desempenho. No primeiro jogo contra o Strasbourg, jogou durante quase 60 minutos e acabou expulso, o que levantou muita repercussão, pois a partida que ele perderia era justamente no dia 1º de janeiro. E o jornalista Daniel Riolo, que trabalha na RMC Sports, um grande portal também francês, fez uma crítica muito pesada ao Neymar após a derrota. Se liga nas palavras dele. Abre aspas. Nos damos conta de que Neymar, enquanto contratação e salário, é o maior fracasso da história do futebol, não lembro de outro fracasso maior pelo que custou. É horrível. Pode ter jogado bem em 2 jogos de oitava de final em 2020. Não significa que vai salvar a sua vida. Fecha aspas. Lembrando que esse Daniel Riolo é o mesmo jornalista que no começo de 2022 chegou a insinuar que o Neymar chegava bêbado aos treinamentos da equipe. Porém, a sua declaração ainda é um pouco curiosa, visto que os números do Neymar com o PSG até aqui na temporada são mais do que ótimos. 15 gols e 3 assistências em 22 jogos, ou seja, 28 participações totais, totalizando mais de uma por jogo. De fato, o brasileiro vem jogando mal desde que voltou da Copa, mas foram apenas 3 partidas, o que eu acredito particularmente que seja um leque pequeno de atuações para tirar um parâmetro e já voltar às críticas tão intensamente. E agora então, eu quero saber de você que assistiu o vídeo até aqui, considerando que o Neymar ainda está com ótimos números nessa temporada, como eu mostrei, você acha justo ele ser tão criticado pelos franceses apenas por conta de 3 partidas ruins? Lembrando que o próprio Mbappé perdeu um gol cara a cara, como eu mostrei pra vocês, e não recebeu nenhuma crítica. E você concorda com o jornalista da RMC Sports quando ele afirma que é a pior contratação da história do futebol em termos de rendimento e salário? Deixe sua opinião sincera nos comentários que eu vou fixar o comentário com mais likes para todo mundo ver.